dia a todos. Vamos dar início ao nosso culto nesse domingo, dia 29 de março. E apesar da gente não estar reunido aqui na igreja fisicamente, em Cristo Jesus nós podemos nos reunir como igreja. Então eu queria te convidar, você que está aí na sua casa, com seus familiares, com seus entes queridos, a cultuar-nos ao nosso Deus. Que a gente possa adorá-lo, louvá-lo, que a gente possa ouvir a sua palavra, nos sentirmos encorajados, desafiados, consolados e confortados. Então eu queria te convidar a confessarmos o credo apostólico e depois nós vamos cantar um louvor. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, porque apesar desse cenário tão nebuloso ao nosso redor, o Senhor permite que a gente possa se reunir como igreja.
O Senhor permite que a gente possa estar aqui, ó Deus, em nossos lares, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, para te adorar, para te louvar, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E por isso queremos pedir, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco, Pai, nessa manhã, através da vida do pastor Jairo, que da sua boca, ó Deus, possam sair as palavras que saem do seu próprio coração, ó Deus. Que o Senhor possa também, Deus, nos dar, ó Deus, esperança, Pai. Esperança de que tudo isso, sim, vai passar, mas não termos apenas um pensamento positivo nessas coisas, mas que nós possamos ter fé, Deus. Então nos enche com a fé de que o Senhor é esse Deus soberano, grandioso, esse Deus que tem tudo sob o controle, Pai. Também nesse período em que nós estamos isolados socialmente, período talvez onde a gente pensa em muitas coisas, Deus, que a gente possa orar e clamar a Ti, ó Deus, pelas nossas vidas, pela vida da nossa sociedade, comunidade, mas também que a gente possa se lembrar, ó Deus, de todos aqueles que têm sido acometidos assim de maneira violenta, ó Deus, por causa dessa pandemia, Senhor. Queremos também, Deus, pedir que o Senhor possa alargar o nosso coração, ó Deus, alongar os nossos braços, ó Deus, nesse momento. Que o Senhor também nos ajude a cavarmos um alicerce mais profundo e mais sólido, ó Deus, num relacionamento contigo, Senhor. Fica conosco, Senhor, é que nós te pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês esta manhã está registrada no Evangelho de João 4, 20 a 24. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 20 a 24. Eu farei a leitura. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nos últimos 20 anos, eu tenho pregado no púlpito centenas de vezes, mas pela primeira vez estou pregando olhando para uma câmera. E por causa da proliferação do coronavírus, nós somos impedidos de nos reunir no templo da igreja. Estamos espalhados e estamos oferecendo esse culto em nossos lares. E isso fez-me pensar, refletir sobre o que é realmente um culto. Onde nós temos que oferecer o culto de adoração a Deus? E de que maneira nós temos que participar desses cultos? Portanto, eu escolhi uma passagem muito conhecida por todos nós. Essa passagem onde houve uma conversa, diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana. E a gente percebe que a mulher samaritana faz uma pergunta, na verdade, ao Senhor Jesus Cristo. Porque os samaritanos adoravam a Deus num monte chamado Gerizim, enquanto os judeus adoravam a Deus em Jerusalém. E por que isso aconteceu? Nós precisamos estudar um pouquinho o contexto histórico em que esse diálogo aconteceu. Os judeus acreditavam que o verdadeiro templo de Deus, onde eles deveriam adorar a Deus, seria na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque Davi queria construir um templo nessa cidade. E Deus ordenou que o filho deles, o rei Salomão, construísse o templo nessa cidade. E o que realmente aconteceu? Quando o povo judeu voltou do cativeiro em Babilônia, eles também construíram um novo templo, embora pequeno, nessa mesma cidade. E, posteriormente, o rei Herodes também construiu o templo de Deus exatamente na mesma cidade de Jerusalém. Além disso, houve uma profecia através do profeta Isaías que diz o seguinte, eu vou ler capítulo 2, Isaías capítulo 2, 1 a 3. Foi isto que Isaías
viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido. Virão muitos povos, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Então, esta era a profecia que os judeus acreditavam. Só que os samaritanos, eu não sei dizer para você exatamente por quê, vou ter que pesquisar, é que os samaritanos só aceitaram o Pentateuco como a verdadeira palavra de Deus. Pentateuco são aqueles primeiros livros do Velho Testamento que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Portanto, os samaritanos achavam que o verdadeiro lugar onde eles deveriam adorar a Deus estava num monte chamado Gerizim. Por quê? Porque eles acreditavam que aquele lugar onde o pai Abrão iria sacrificar seu filho Isaque, Monte Moriá, era justamente esse Monte Gerizim. E também, se a gente for olhar no Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29, há um escrito que eu vou ler para vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no Monte Gerizim. Já que os samaritanos só aceitavam o Pentateuco como a verdadeira palavra de Deus e não sabiam ou desprezavam outros livros do Velho Testamento, então eles acreditavam fielmente que o lugar onde eles deveriam adorar a Deus era justamente nesse monte chamado Monte Gerizim. Agora, o interessante é que Jesus não estava discutindo com a mulher samaritana o lugar onde o seu povo deveria adorar a Deus. Em vez disso, ele fala sobre a quem nós teríamos que adorar. Ele falou sobre como adorar esse Deus verdadeiro. Em outras palavras, ele estava tentando ensinar a mulher samaritana a essência do culto de adoração a Deus. O importante não é o lugar, era isso que Jesus queria dizer. Agora, infelizmente, nós que estamos vivendo o século XXI também cometemos o mesmo erro. Às vezes nós somos muito influenciados pelo ambiente, pela formalidade, pelo ritual, pelas instalações do ambiente onde o culto está acontecendo. Claro que esses aparatos nos ajudam, para que nós possamos nos concentrar mais no Deus verdadeiro, a quem nós estamos adorando. Mas não é o essencial. Por quê? Tanto faz a gente cultuar nosso Deus dentro de um prédio ou fora, durante uma viagem, ou num hospital deitado, ter culto à noite, como as igrejas brasileiras costumam fazer, ou cultuar como nós, coreanos, pela manhã. Tudo isso são apenas diferenças, de acordo com a peculiaridade de uma região ou cultura de um povo. Não é a essência do culto. Portanto, nós podemos cultuar nosso Deus tanto dentro quanto fora do templo da igreja. Quanto o templo é bonito, ou suntuoso, quem prega no púlpito, ou escolher qual horário de culto, como se estivesse um horário nobre, entre todos os horários de culto, na verdade, nada disso tem a ver com a essência do culto. Importante que nós cultuemos, nós ofereçamos o culto de adoração a Deus em espírito e em verdade. Isso que Jesus queria que a mulher samaritana entendesse. Agora, você pode me perguntar, então para que construir igrejas? Para que templos? Irmãos, a gente sabe muito bem que a igreja primitiva em Jerusalém começou nos lares. As pessoas se reuniam nos lares. Mas com o aumento de número de adoradores, a gente sabe muito bem que em diferentes cidades do Oriente Médio, por toda a extensão do Império Romano, tipo Antioquia, Éfeso,
Filadélfia e etc., né? Nessas cidades, né, os membros começaram a construir igrejas, templos. E toda a vida religiosa cristã deles girava em torno dos encontros que eles tinham, né, dentro dessas igrejas, dentro dos templos. Mas o que o texto está querendo dizer para nós é o seguinte, que a gente cultue nosso Deus dentro do templo, ou fora, ou no seu trabalho, durante a viagem, ou até nas prisões, como acontecia com os apóstolos da igreja primitiva. O importante é que nós dediquemos todo o nosso espírito, toda a nossa atenção, tão somente a nosso Deus Pai. O que significa o versículo 24 que diz que Deus é Espírito e nós precisamos oferecer culto de adoração a Ele em Espírito e em verdade? De ponto de vista missiológico, oferecer um culto de adoração em Espírito e em verdade significa que o culto não é exclusivo de um determinado específico grupo social. Independentemente da etnia, da nacionalidade, da raça ou de qualquer qualificação, o culto em espírito e em verdade é um culto que todos nós, qualquer pessoa, pode oferecer a Deus. Não importa se é rico ou é pobre, se é saudável ou é doente, desde que a pessoa confesse que Jesus é o Salvador e o Senhor de sua vida, o conjunto dessas pessoas pode oferecer culto de adoração a Deus em qualquer lugar, em qualquer época. Não somente judeus, não somente samaritanos, mas gentios que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, podem se unir e oferecer o culto de adoração em espírito e em verdade. Esse é o culto verdadeiro que Deus procura. E, do ponto de vista teológico, oferecer culto de adoração a Deus em espírito e em verdade significa que todos aqueles que realmente confessaram, né, que Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas, podem oferecer esse culto verdadeiro a Deus. Agora, nosso espírito é corrupto, foi corrompido. Nosso espírito está contaminado. E nós não podemos oferecer um culto de adoração a Deus de maneira verdadeira com o nosso espírito corrompido, com o nosso espírito corrupto e contaminado e depravado. Por isso, é de fundamental importância que nós estejamos unidos com um outro Espírito. Qual é? É o Santo Espírito, o Espírito Santo. Nós precisamos estar junto com o Santo Espírito, oferecer o culto de adoração a Deus, porque somente assim nós poderemos realmente oferecer um culto que é compatível, condizente com a vontade de Deus, um culto santo. Para isso, eu queria que você lesse uma passagem no livro de Romanos, na carta que o apóstolo Paulo enviou aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Eu farei a leitura. O Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então a passagem é muito clara. Ele diz que o Santo Espírito nos ajuda. Nos ajuda o quê? A orar. Ele nos ajuda a orar de acordo com a vontade de Deus. Portanto, sem a ajuda, sem a condução, sem orientação do Santo Espírito, jamais poderemos nem sequer fazer uma oração que é compatível com a vontade de Deus. Então imagina o culto todo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, nos entregar as rédeas nas mãos do Santo Espírito para que Ele possa nos conduzir até Deus Pai de forma como Deus quer, de forma como Deus requer que a gente faça. Portanto,
oferecer o culto de adoração em espírito significa que nós estejamos cheios do Santo Espírito e que Espírito esteja nos conduzindo para que nós possamos oferecer um culto compatível com a vontade de Deus. Um culto aceitável, né? Em outras palavras, por nosso Pai, nosso Deus. Agora, o que significa oferecer culto de adoração a Deus em verdade? Irmãos, é muito simples. Nós sabemos o versículo João 14:6, que diz: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho pelo qual nós conseguimos chegar até a Deus Pai. Portanto, se nós queremos realmente nos aproximar do Deus Pai através de culto de adoração a Ele, nós precisamos necessariamente de um veículo. E esse veículo, caminho, é nada mais, nada menos que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho. Portanto, sem Jesus Cristo, nosso culto jamais será aceito, se tornar aceitável, agradável aos olhos de Deus. Portanto, toda vez que nós somos chamados a oferecer culto de adoração a Deus, nós precisamos nos apresentar diante de Deus, junto com Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, e junto com o Espírito Santo. Portanto, não importa se a gente esteja oferecendo culto de adoração dentro do templo da igreja ou fora dele, em casa, nos lares, mais importante que nós estejamos como adoradores de Deus, oferecer esse culto em espírito e em verdade. Agora, eu queria acrescentar uma coisa muito importante, ressaltar um ponto muito importante. Veja versículo 23. Versículo 23 diz claramente que o que Deus busca, procura, não é culto, somos adoradores. O que Deus procura não é esta ou outra forma de culto, mas adoradores de Deus. Portanto, se o culto de adoração a Deus é contemporâneo, é tradicional, né, é fora, é dentro de um prédio, isso não é tão importante. O que realmente Deus está procurando são adoradores de Deus, não cultos de adoração, propriamente ditos. Claro que eu não posso dizer para vocês que culto presencial é a mesma coisa que culto em online, que nós estamos agora participando dele, né? Eu não estou dizendo que é tudo a mesma coisa, não é isso. Mas embora o meio de comunicação, né, seja diferente, é importante que o nosso estado espiritual tem que ser o mesmo. Não importando se a gente está oferecendo culto no templo da igreja ou em nossos lares. Israel, por exemplo, eles ofereciam sacrifícios a Deus 2 vezes por dia. E fora disso, nós sabemos que eles tinham um monte de outros sacrifícios, né? Outros encontros. Em outras palavras, em todo dia e todo momento eles tinham cultos de adoração a Deus. Mas mesmo assim, Deus diz: estou procurando os verdadeiros adoradores de Deus. No tempo de hoje, nós também. Nós temos muitos cultos, né? Cultos dominicais, culto das quartas-feiras, oração matinal, né? Oração às sextas-feiras, né? Domingo à tarde. Nós estamos vivendo a era de dilúvio de cultos. Mas mesmo assim, se Deus continua dizendo para nós que Ele está procurando os verdadeiros adoradores de Deus, então nós precisamos parar um pouquinho e pensar seriamente se nós realmente somos aqueles adoradores que Deus está procurando. Cultos não faltam. O que faltam são os verdadeiros adoradores de Deus. Para terminar, eu queria falar um pouco a respeito da atitude com que os verdadeiros adoradores deveriam assumir durante o culto de adoração a Deus. Para tanto, eu queria
que você lesse junto comigo Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional ou culto espiritual de vocês. Irmãos, eu confesso que eu e vocês em casa, nós não estamos muito acostumados com esse tipo de culto, né? É culto em online, né? Ainda não é muito familiar para nós. Por isso mesmo eu gostaria de falar um pouco a respeito da atitude com que nós temos que participar desses cultos, porque estou prevendo que talvez esse prazo de paralisação das atividades eclesiásticas possa perdurar, possa ser prorrogado um pouco mais do que a gente esperava. Bom, o versículo Romano 12, 1 diz claramente que o verdadeiro culto espiritual tem que ser como um sacrifício vivo e santo. O que significa santo? Quando se fala em santidade, né, na Bíblia, santo é algo separado para Deus. No Velho Testamento, aqueles animais que eram sacrificados como sacrifício, né, eram animais limpos, animais que não tinham defeitos, e eles eram separados dos demais animais. Então, tudo que é separado antecipadamente para ser oferecido a Deus era chamado santo. Da mesma maneira, você precisa separar uma determinada hora, um determinado horário para oferecer o culto de adoração a Deus no seu lar. Ah, não, quando sobrar tempo vou fazer isso, eu vou ligar a televisão, eu vou ligar celular. Não é bem isso, irmão. Também não é durante a refeição que você vai ligar, como se estivesse assistindo um pedaço de filme. Ah, liga lá, vamos assistir ao culto enquanto nós estamos tendo essa refeição. Nada disso. Eu recomendo que você participe desse culto em online logo cedo, de manhã, antes de iniciar seu cotidiano, tá? Agora, também nós temos que separar vestimenta adequada para isso. Eu não estou dizendo para você se vestir, né? Usar terno e gravata, nada disso, né? Mas pelo menos preparar uma vestimenta separada para você usar durante o culto. Não aquela roupa que você usou para dormir, pijama, né? Isso não tem cabimento, né? Também é importante você separar o lugar, né? No seu lar, na sua casa, separar um lugar. Não vai assistir esse culto online deitado na cama, olhando para o celular, pelo amor de Deus. Portanto, vamos nos unir, né? Reunir na sala, ao redor da mesa de jantar, né? Liga a televisão, o computador e vamos realmente com um pouco mais de respeito, né? Assistir a esses cultos. E quando há avós em casa, você poderia combinar horário com eles, trazer eles para a sua casa e assistir junto, né, a esse culto, né? Se precisar, claro, uso de máscaras, né? Eu acho que é primordial, né, na situação em que nós estamos agora. E em relação à oferta também, eu gostaria que você separasse um envelope, né, e guardasse as ofertas dentro desse envelope e entregar mais tarde, né, para a igreja, ou você poderia lançar mão da conta bancária que a igreja tem. Olha, exatamente nos lares em que nós precisamos estabelecer algumas regras, ter mais cuidado, porque há muitos fatores que distraem nossa atenção. Então, eu gostaria que você tomasse esses cuidados para que o culto que você está oferecendo em casa seja um culto que realmente Deus aceite, um culto verdadeiro, em espírito, em verdade, como um sacrifício vivo e santo. Para terminar, eu fiquei imaginando aqui comigo, né, qual é a mensagem que Deus está querendo entregar para seu povo, com toda essa calamidade mundial que nós estamos vivendo, principalmente a nós brasileiros, principalmente a nós que estamos vivendo nesse país chamado Brasil. Irmão, você sabe muito bem que o Brasil é um país de total liberdade religiosa. A Igreja Ioná,
nos últimos 50 e poucos anos, quase 56 anos desde a fundação, nunca deixou de ter um culto no seu templo. Quando houve reforma, sim, né? Eu acredito que por 1 ou 2 domingos a gente teve nosso culto no templo da igreja lá em Santa Isabel. Mas jamais por alguma determinação vinda do governo, algum decreto de proibição ou por perseguição religiosa, nós deixamos de ter nosso culto, nosso templo na igreja lá, ela em Liberdade. Mas estamos vivendo numa situação onde a situação foge do nosso controle e por uma força maior nós somos impedidos de nos reunir no templo da igreja e estamos espalhados em diferentes lares. Agora, isso me fez pensar muito, irmão, porque até hoje, no pleno século XXI, há cristãos que, por mais que eles queiram adorar, oferecer culto ao Senhor, cantar e louvar e orar até em voz alta, eles não estão conseguindo fazer isso. São aqueles cristãos perseguidos em países, por exemplo, muçulmanos. São aqueles cristãos que estão se reunindo, né, na igreja, né, subterrânea, escondidos. Claro que de quando em quando nós oramos pelos esses cristãos perseguidos, que estão se encontrando longe dos olhos de governo que impede esse tipo de encontros cristãos. Mas eu confesso para vocês que eu não conseguia realmente entender, na sua totalidade, a situação dessas pessoas. Mas agora sim, se não completamente, pelo menos parcialmente, agora eu posso compreender um pouquinho o coração, a ansiedade, o desejo, talvez até medo desses cristãos perseguidos. Quando nós poderemos nos reunir livremente para oferecer um culto de adoração a Deus? Quando nós poderemos louvar e cantar em voz alta para engrandecer o nome do nosso Deus Pai? Quando esses dias chegará? Foi assim que aqueles cristãos estavam reunidos em diferentes catacumbas. Foi assim que aqueles irmãos escondidos em países comunistas ainda oram, trancados no seu quarto. Por causa dessa calamidade provocada por esse maldito vírus chamado coronavírus, e que nós daqui no Brasil, embora estejamos gozando dessa total liberdade religiosa, Deus permitiu que a gente pudesse entrar em sintonia, em simpatia com esses irmãos que estão sofrendo desses países comunistas e muçulmanos, onde a perseguição aos cristãos está acontecendo à plena luz do dia. Pensando nesses irmãos, que eu confesso que nós temos sido preguiçosos, pouco agradecidos. Quando chegava dia de domingo, a gente vinha à igreja sem expectativa, sem sentimento de gratidão a Deus, chegavam atrasados nos cultos, sentavam nas últimas fileiras. Esse tem sido nosso comportamento, nossa atitude. E voltando para trás, foram esses momentos que eram realmente momentos mais abençoados em nossas vidas. Nós éramos realmente abençoados. Nós éramos privilegiados, porque nós podíamos nos encontrar em qualquer hora, em qualquer lugar, aqui na igreja, para cultuar, para cantar, para louvar, para orar, qualquer coisa que a gente quisesse fazer para nosso Deus. Eu quero realmente
oferecer culto a Deus em adoração no templo da igreja. Não porque o culto oferecido no templo da igreja seja mais sagrado do que o culto que nós estamos oferecendo em lares. Nada disso. Não estou dizendo que o culto na igreja é verdadeiro e o culto nos lares é falso. Nada disso. Mas eu sinto saudade de vocês. Eu sinto saudade dos irmãos. Eu sinto saudade da comunhão que nós tínhamos, da confraternização que nós tivemos. Tenho até saudade de culpar, do nosso tradicional almoço na igreja. Eu sinto saudade de aperto de mãos, sinto saudade de abraços, sinto saudade dos momentos que nós compartilhamos juntos, aqui no corredor da igreja, no templo, em diferentes salas da igreja. Eu gostaria de voltar à igreja o mais rápido possível. Mas vamos aproveitar esse momento para a gente reconhecer quão nós tínhamos sido abençoados por Deus. Quão nós temos sido privilegiados ao fazermos parte dessa comunidade de fé chamada Yanakiwé. Vamos reconhecer a importância de cada um de nós. Vamos dizer um ao outro quão você foi importante para mim e quão importante você é ainda para mim. Portanto, quando toda a situação se normalizar, eu gostaria que você voltasse para a igreja, para o templo, com outro tipo de atitude e postura. E ao se encontrar com aquele irmão, que você possa dizer: irmão, quão você é importante para mim. Quão importante você foi para abençoar minha vida. Que esse tempo que nós temos agora, durante esse culto em lares, nos lares, eu gostaria que você fizesse um autoexame para verificar se você realmente ofereceu culto de adoração a Deus em espírito e em verdade. Será que você realmente foi um sacrifício vivo, santo para Deus? E eu desafio a você que não fique desanimado, ou apenas desanimado. Eu sei que a situação financeira está difícil, a expansão, a proliferação desse vírus parece que não vai parar tão cedo, mas se a gente puder passar por esse momento de dificuldade, por esse momento de tribulação, e nós pudermos recuperar a verdadeira atitude de adoradores a Deus, que Deus tanto procura, eu acho que todo esse sofrimento é válido. Eu acho que toda essa tragédia, essa tribulação vai ser benéfica a todos nós. Então, eis o meu convite. Faça um autoexame e vamos recuperar a nossa verdadeira atitude. Sejamos os verdadeiros adoradores de Deus que Deus tanto procura. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Amém.
Vamos encerrar o culto dominical do dia 29 de março de 2020 com a minha bênção apostólica. Vamos orar, irmãos. Queremos ser os adoradores que Deus procura, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, como sacrifício vivo e santo. Por isso eu peço que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor do nosso Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam conosco, agora e para sempre. Amém.